Não é um título clickbait ou pegadinha não. O Google, ou melhor, o buscador do Google, tá com os dias contados. Podem até reinventar a ferramenta, mas depois de virar um verbo para a ação de procurar por alguma coisa na internet, a busca que nós usamos por tanto tempo tá fadada a acabar. Por uma combinação de degradação da experiência, mudança cultural e principalmente pela bomba atômica que são os modelos de linguagem de inteligência artificial generativa como o ChatGPT e o próprio Bard ou Gemini do Google. O que deve mudar muito mais coisa para quem produz conteúdo para a internet, incluindo esse criador que está falando por aqui agora. E antes de seguir pela conversa, falando em busca e privacidade, esse vídeo aqui tem o apoio da Surfshark, que é o serviço de VPN que te ajuda a navegar em paz, acessar o conteúdo que você quer com privacidade e sem traffic shaping, que é quando a operadora de internet deixa um serviço ou outro mais lento, como limitar a velocidade do YouTube. Como eu já comentei, eu recomendo a Surfshark porque ela atende os critérios que pelo menos eu acho mais importantes em uma VPN. Tem a praticidade com aplicativos e configurações para a maioria dos sistemas e você pode usar todos ao mesmo tempo. Tem a velocidade, eu não senti engasgo na navegação no celular ou no computador, e a confiabilidade. A Surfshark não mantém histórico de navegação e outros dados e já passou por auditorias. Então, quando eu preciso me conectar em redes públicas, como num evento, eu ativo a Surfshark para poder ficar mais em paz com os meus dados e com a minha navegação. E a Surfshark tem mais do que VPN, ela tem serviços como o Search, que é um serviço de busca com privacidade que não te mostra anúncios, permite mudar a região de busca para você encontrar resultados relevantes em outros locais, ou permite buscar algo que não está relacionado com as buscas anteriores. Dependendo do tipo de vídeo que eu estou pesquisando, por exemplo, eu vivo tendo que desviar de resultados que têm mais a ver com a região de São Paulo ou com o Brasil do que o que eu quero saber de verdade. Então, se você quiser comprovar isso que eu estou falando por aqui, testa a Surfshark sem risco, já que se você não gostar do serviço, eles dão 30 dias com devolução do seu dinheiro garantida e se você aproveitar o nosso cupom ATILA, você vai ter 3 meses extras grátis de assinatura da Surfshark. Aproveita para conhecer e garantir a sua privacidade com a Surfshark. De volta. Começando pela degradação da experiência. O Google cresceu e acabou com praticamente todas as outras ferramentas de busca do século passado, porque entregava buscas muito melhores. Mesmo hoje em dia, é praticamente impossível criar um concorrente à altura, ou quase qualquer tipo de concorrente, tirando o Bing, que a Microsoft manteve, e outras ferramentas como o DuckDuckGo, que usam o Bing. E eu cito o Bing como exemplo por aqui porque ele não precisa ser uma ferramenta sustentável. O Bing continua no ar muito mais porque a Microsoft quer manter uma concorrência com o Google do que por ser uma ferramenta que tem que se pagar para poder ser viável. No meu vídeo sobre como o Google sabe de tudo, eu explico por que é tão difícil concorrer com ele na hora de processar informação. E também falo sobre a ideia que fez essa ferramenta de busca ser tão melhor do que as outras, que foi o ranqueamento de páginas de resultado de acordo com os links que essas páginas recebiam. Simplificando bastante, páginas que são mais referenciadas por outros sites passaram a aparecer no topo da busca, o que facilitava demais para achar resultados relevantes que recebem muitos links. É o tal do PageRank, que os criadores do Google descreveram em um artigo explicando como iam ordenar as páginas que a ferramenta apresenta. Curiosamente, esse mesmo artigo contou em 2001 o que eles já estavam criando e descreveu também o que poderia derrubar essa ferramenta ou complicar bem a vida dela, que é a manipulação de resultados por interesses comerciais. Ou seja, ter resultados que não são tão interessantes aparecendo no meio dos resultados importantes porque eles foram manipulados para gerar esse ranking artificial, o que é basicamente o modelo de negócios do AdSense do Google, que gera boa parte dos mais de 200 bilhões de dólares que a Alphabet, empresa que gerencia o Google, faz por ano. Deixando claro que são resultados pagos, mas eles estão lá no meio. Se você já tentou buscar informação ou mesmo imagens sobre algum produto no Google, já viu como está ficando cada vez mais complicado achar resultados orgânicos, relevantes, no meio de tantos anúncios que podem atrapalhar. É complicado competir com um incentivo de mais de R$1 trilhão para colocar anúncios aí no meio do que as pessoas estão buscando. Sem um concorrente direto, dá para poluir bastante os resultados que as pessoas simplesmente não têm outra opção. Só que o problema é ainda mais agravado porque os resultados também são poluídos pelas próprias páginas encontradas.
Desde quando o Google se tornou relevante por classificar bem o que ele apresenta, tem quem trabalhe especificamente para ranquear os seus sites bem nesses resultados e subir ali na lista. São as famosas técnicas de SEO, de Search Engine Optimization, otimização para busca. O que em si é algo totalmente legítimo, super útil, tem uma série de técnicas como otimizar o site para carregar mais rápido, descrever bem o conteúdo e várias outras coisas que facilitam muito a vida de quem está buscando alguma coisa, encontra um site e entra nele. Mas toda vez que eu busco por algo, como fazer uma coisa no computador ou no celular, eu encontro sites e mais sites com o mesmo texto, copiado e colado, com os termos que eu busquei repetidos, mas que simplesmente não me informam nem respondem ao que eu quero saber. É uma eterna briga de gato e rato entre o Google, com atualizações nos algoritmos de busca, e os sites que estão disputando essa classificação nos resultados. E pelo menos em 2023, para a maioria dos problemas técnicos que eu tentei achar respostas, eu tive que escrever coisas como fazer X Reddit, que foi o que resolveu, porque me mandava para uma rede social com posts e comentários que, por enquanto, ainda são escritos por humanos, discutindo o problema que eu tenho e aí sim explicando o que tentaram fazer e o que funcionou ou não. Só que se eu falei que é quase impossível de criar um concorrente à altura do Google, como que podem acabar com ele apesar disso tudo? Um dos caminhos é simplesmente não depender mais de buscas em sites com resultados em texto. O que pode parecer estranho para quem ainda usa o verbo dar um Google, ou usou isso por anos, mas essa é a situação normal para quem nasceu depois dos anos 2000, pelo menos nos Estados Unidos. Entre os mais novos lá, que eles chamam de Gen Z, estão a primeira geração a reverter a tendência de uso de Google para busca. Nos Estados Unidos, toda rede social tem uma preferência de uso diferente entre as idades. Os mais velhos preferem visitar os sites de notícia diretamente ou usam mais o Facebook, aí a geração seguinte usa mais o Instagram, quem nasceu depois dos anos 2000 usa muito o TikTok como nenhuma geração anterior, só que todas as gerações até a Gen Z usavam o Google para busca, enquanto os mais novos começaram a usar o TikTok para isso. Para assunto sério, informação que demanda texto longo, ainda podem usar o Google, mas principalmente para ver review de produtos ou experiências, usam o TikTok. E faz sentido. A busca em vídeo curto entrega em segundos, se você achou ou não o que você procurava. É muito mais difícil de encontrar um conteúdo feito por inteligência artificial, que está só ali para te enrolar. E se é um review de produto ou comida, fica fácil de ver tudo, enquanto o TikTok ainda não enche os resultados de anúncios. E aí os resultados parecem bem mais legítimos. Sem falar na personalização muito mais direta de resultados, que acabam sendo mais relevantes para quem usa bastante o TikTok. Isso nos Estados Unidos, mas não tem motivo para pensar que é tão diferente no Brasil. Ou seja, só pelas mudanças culturais, que talvez foram aceleradas por resultados ruins na busca, a longo prazo o Google já vai ter um problema, que eles mesmos reconhecem. Só que até aqui a gente está falando de uma dinâmica comum, que já tem mais de uma década acontecendo, que é essa disputa de gato e rato entre a ferramenta e quem usa ela para tentar se beneficiar, e mudanças culturais e de geração. Isso é mais um chacoalho. Só que a inteligência artificial é uma bomba devastadora no Google e, para mim, ela é o real motivo pelo qual o Google vai deixar de ser a ferramenta que nós usamos pelos últimos 20 anos. E vai ter que mudar muito. Isso porque a inteligência artificial atrapalha nas duas pontas, tanto na forma como a gente busca os resultados, quanto nos resultados que podem ser apresentados. E a gente já começa a ver a diferença. Até 2022, alguém mal intencionado, tentando usar SEO para subir nos resultados de busca, ainda tinha que escrever ou copiar e colar muita informação ali. Mas o ChatGPT e outras inteligências generativas tornaram ridiculamente fácil gerar milhares de páginas de recheio de linguiça com qualquer coisa sendo escrita para apresentar as palavras certas para o Google achar que aquele pode ser um resultado relevante. Ou seja, a poluição dos resultados de buscas deve ficar muito pior ainda. E no final de 2003 já vimos uma prévia do que nos espera. Alguém com bastante criatividade e uma certa flexibilidade ética resolveu listar todas as 1.800 páginas do site concorrente e aí usaram os títulos das páginas para gerar conteúdo por inteligência artificial, página por página, e com isso criaram, em minutos, um site concorrente completo sem usar e pagar alguém para fazer esse conteúdo. E com isso triplicaram as visitas, tirando os cliques dos concorrentes. Enquanto você ainda fizer buscas tradicionais, se prepara para muito mais resultado terrível atrapalhando a sua busca, enquanto o Google se prepara para ter que trabalhar muito mais para separar joio do trigo nos resultados. Isso enquanto você usar a busca, porque ainda tem um aspecto mais agressivo da inteligência artificial, que é o fato das pessoas simplesmente encontrarem um oráculo que responde
quase tudo o que é perguntado e responde de forma coerente, mesmo que não seja certo. Ferramentas como o ChatGPT são desenvolvidas para gerar texto coerente. Elas não são fonte de informação, mas mesmo assim são tratadas como tal por muita gente, mesmo que delirem parte das respostas. E isso acaba com a necessidade de ler resultados numa busca no Google. Se não agora, certamente conforme os programas ficarem melhores em interpretar e resumir a informação numa busca, a tendência é simplesmente esconder de onde tiraram a informação. O GPT, o Gemini ou o Bard do Google podem até dar os links das fontes de onde tiraram a resposta, e eu prefiro muito que façam isso, até para poder checar o que deliraram. Mas sendo realista, a tendência é as pessoas clicarem cada vez menos nas fontes e confiarem cada vez mais na resposta, no resumo que recebem, conforme a gente cria familiaridade e ganha confiança nesses assistentes de conteúdo. E aí isso simplesmente acaba com o modelo de negócios de mais de meia internet, que depende de cliques, para apresentar conteúdo gratuito servido junto com propaganda. Se você produz conteúdo para as pessoas encontrarem o que você fez e ao mesmo tempo receberem publicidade, mesmo que o seu conteúdo seja essencial para treinar uma ferramenta dessas, para elas poderem apresentar uma resposta, uma fração cada vez menor de quem receber a resposta completa vai clicar no seu conteúdo e receber a sua propaganda. Meu palpite é que o próprio Google, que desenvolveu a tecnologia de base que a OpenAI usou para desenvolver o ChatGPT, já devia estar segurando esse tipo de inteligência artificial para não acabar com o próprio modelo de negócios. Afinal, além das buscas e da propaganda que se mostra nessas buscas, o Google também tem a ferramenta que apresenta a propaganda dentro de outros sites, como os sites que ele dá como resultado. Mas conforme o ChatGPT explodiu em popularidade, a escolha passou a ser para o Google perder o modelo de negócios ou deixar de existir. E aí a escolha é clara. O problema é que ela envolve todo mundo que está do outro lado daquele R$ 1 trilhão de lucro, que são os anunciantes e os sites que são essenciais no resultado de busca. O que inclusive me envolve, já que, como eu explico no vídeo sobre a criação de conteúdo falso por inteligência artificial, o sistema que gera essas inteligências é multimodal. Ele pode ser usado para interpretar e gerar diferentes formas de conteúdo. E o Gemini do Google já é capaz de interpretar e resumir a informação dentro de vídeos também. Ou seja, até a necessidade de ver um vídeo longo com explicações está acabando. Então a gente perde as duas pontas de uma busca. Os resultados relevantes são cada vez mais soterrados por publicidade numa certa escala, mas por muito mais informação genérica criada por inteligência artificial para imitar a informação real e relevante, com base no qual os modelos foram treinados, e ao mesmo tempo a informação real é relevante, mas é cada vez mais escondida por quem cria para não ser usada para treinar novas inteligências e é escondida pelas inteligências que já foram treinadas, que dão uma resposta resumida, ao invés de apresentar as fontes diretamente. Isso já está acontecendo com o texto e é uma questão de tempo até acontecer inclusive com os vídeos, incluindo os meus. Eu falei no primeiro vídeo sobre o ChatGPT que ele deve um dia escrever um roteiro até mais interessante do que os meus e isso poderia ameaçar quem cria conteúdo e me tornar obsoleto. Só que independente disso e muito antes disso, ele pode simplesmente me tornar invisível por aqui. Enquanto eu estou visível, enquanto você se interessa por esse conteúdo vindo dessa pessoa aqui, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe as próximas conversas e o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência do dia a dia, com especialistas batendo um papo. Até o próximo.